de soluções, né? Nós falamos mais propriamente dito da diluição, mistura de soluções com solutos iguais, né? Bora lá, lembrar as formas? Diluição, CIVI, CFBF. Mistura de soluções com solutos iguais, lembra? CAVA mais CBVB igual a CCBC. E mistura de soluções com solutos diferentes, onde a gente não tinha reação. E aí você já tinha que fazer mais na tora os cálculos, né? Que foi o último que a gente fez. Beleza? Agora eu vou falar do segundo caso. Nós vamos misturar soluções de solutos diferentes, mas agora vai haver reação química, tá? Dentro desse caso, o caso mais importante é o que nós chamamos de titulação, tá? Titulação. A titulação é o método utilizado para se descobrir a concentração de uma solução de concentração desconhecida, tá? De concentração desconhecida, chamada, deixa eu só fazer um detalhe aqui, depois vocês vão entender por quê, tá? De concentração desconhecida. Essa solução de concentração desconhecida é chamada de solução problema. Solução problema. Alguns chamam também de analito. Solução problema ou analito, tá? A partir de uma solução de concentração conhecida, chamada de solução padrão. Solução padrão, tá? Ou titulante. Titulante. Beleza? Então, a titulação é o método utilizado para se descobrir a concentração de uma solução de concentração desconhecida, chamada de solução problema ou analito, a partir de uma solução cuja concentração é conhecida, tá? Chamada de solução padrão ou titulante. Beleza? Primeiro, galera, importância prática disso daqui. Às vezes você tem no laboratório uma solução, né? Você conhece o soluto, sei lá, uma solução de ácido sulfúrico, mas você não conhece a concentração dela, e você precisa descobrir a concentração dela. O que você faz? Pega uma solução padrão, que você conhece a concentração, e coloca para reagir com ela, que você vai descobrir a concentração dela. Sabe um exercício que caiu bastante no vestibular, disso daqui que eu achei interessante? A determinação da acidez dos azeites de oliva. A acidez do azeite de oliva é que dá a classificação dele em virgem, extra virgem. Então, o que eles fazem? Eles pegam uma solução de base, de concentração conhecida, e colocam para neutralizar o ácido do azeite. Aí, através dessa reação que nós vamos fazer agora, eles conseguem determinar a concentração de ácido no azeite. Entendeu? Galera, a titulação que mais aparece no vestibular é justamente essa que eu estou te falando, titulação ácido-base. Tá? Então, você vai ter uma solução, né, de ácido que você não conhece a concentração. Deixa eu só fechar essa janela, essa porta aqui, está fazendo barulho. Então, você tem uma solução de ácido que você não conhece a concentração, aí você usa uma solução de base de concentração conhecida. Ou vice-versa, né? Lógico. Mas pode também haver uma titulação que a gente chama de titulação redox, né? Ao invés de ser baseado na reação entre um ácido e uma base, é baseado numa reação de oxirredução, tá? Bom, galera, o esquema utilizado no laboratório é esse aqui, ó. Você tem uma haste de sustentação aqui, normalmente lá na bancada, né, do seu laboratório, e aí essa haste sustenta uma bureta. Isso aqui é a bureta. Essa é a bureta. A bureta é um recipiente cilíndrico, né, graduado, então você consegue saber o volume de líquido que tem lá dentro. E ela é dotada de uma torneira aqui que eu posso controlar o fluxo, né, de vazão dessa solução que está lá dentro. Tá? E aqui eu tenho um Erlenmeyer. Tá? Geralmente, viu? Isso não é uma regra. Geralmente, a nossa solução padrão está na bureta. Tá? E aí eu vou fazer assim, então, aqui para a gente, no nosso exemplo. Tá? Eu vou usar, galera, uma solução padrão de NaOH. Tá? Se é uma solução padrão, então eu conheço a concentração dela. Vamos supor que a concentração dela
é de 0,8 mol por litro. Beleza? Eu vim aqui, então, e enchi a minha bureta com ela. Vamos supor que eu estou usando uma bureta aqui de 50 ml. Tá? Então, dentro da minha bureta, eu tenho 50 ml da minha solução padrão, solução de NaOH de concentração 0,8 mol por litro. Beleza? Aqui dentro do Erlenmeyer, eu vou ter a minha solução problema. Solução problema. Vamos supor que a minha solução problema é de ácido sulfúrico. Então, eu não conheço, né, se é a minha solução problema, eu não conheço a concentração dela. O meu intuito é justamente esse, achar a concentração dela. Mas o volume, galera, é fácil, né? Porque o volume é só pegar uma pipeta, né? E aí eu coloco o volume que eu quiser aqui. Vamos supor que eu coloquei ali dentro 20 ml de ácido sulfúrico. Beleza? Então, resumindo, eu tenho 50 ml de solução de NaOH 0,8 mol por litro dentro da bureta. E aqui eu tenho uma solução de ácido sulfúrico que eu não conheço a concentração. Tá? Mas eu tenho 20 ml dessa solução dentro do Erlenmeyer. Fechou? Galera, você concorda que quando eu abrir essa torneira, vai começar a gotejar NaOH aqui dentro? E aí o NaOH, por ser uma base, vai começar a consumir o ácido que está aí dentro do Erlenmeyer? Concorda? Vamos montar a equação dessa reação? A equação química? Como é que vai ficar a equação química? Deixa eu tomar cuidado aqui para não apagar o que eu não posso. Beleza. Isso aqui. Como é que fica a equação química aqui, hein, galera? Dessa reação do ácido sulfúrico com NaOH. NaOH, né? Aquoso, reagindo com ácido sulfúrico. H2SO4 aquoso. Bom, esse tipo de reação aqui você está cansado de montar, né, galera? Base mais ácido dá o quê? Sal e água, né? Vou te ensinar um jeito para quem tem dificuldade de achar a fórmula do sal facinho, tá? Preste atenção. Você vem aqui na base, ó, e tampa o OH com a mão. O que sobrar aqui do seu lado esquerdo, no caso foi Na, é o cátion. Sempre assim. Tampa o OH com a mão, o que sobrou do lado esquerdo aqui é o cátion. Esse cátion pode ser mais 1, mais 2, mais 3, tá? Como é que você vai saber a carga dele? Quantos OH aqui? Não é só 1? Então, a carga dele é mais 1. Se tivesse 2 OH, aí seria mais 2. Se tivesse 3 OH, seria mais 3. Entenderam? Com o ácido, você vai fazer a mesma coisa, só que você vai tampar o hidrogênio. Tampa o hidrogênio com a mão. O que sobrou do lado direito, que no caso aqui foi SO4, é o ânion, tem carga negativa. Pode ser menos 1, menos 2, menos 3. Como é que eu sei? Quantos hidrogênios tem aqui? Não são 2? Então a carga é menos 2. Entenderam? Para quem tem dificuldade, se fizer assim, não tem erro. Vou repetir. Tampa o H com a mão, o que sobrou do lado esquerdo é o cátion da base. O tanto de OH que tem aqui é a carga. Como só tem um OH, é mais 1. Se tivesse 2 mais 2, 3 mais 3. Vem no ácido, tampa o hidrogênio com a mão, o que sobrou do lado direito, no caso SO4, é o ânion negativo. A quantidade de hidrogênio que tiver aqui é a carga. Como tem 2 hidrogênios, menos 2. Se tivesse 1, menos 1. Se tivesse 3, menos 3. Fechou? Agora, para achar a fórmula do sal, ó, facinho, inverte essas cargas. Traz o 2 para cá, joga o 1 para cá. Como é que fica a fórmula do sal, então? Fica Na2SO4, 1. Como a gente não põe o 1, né? Só SO4. Né? Sal e água, né? A fórmula da água, por enquanto, ainda não mudou, não. Continua sendo H2O. Beleza? Fechou? Para balancear a reação, põe sempre 1 na frente do sal. Agora, conta os átomos. 2 Na de cá tem que ter 2. 1 SO4 de cá, 1 SO4 de cá. Aqui tem 2 hidrogênio. E aqui também tem mais 2, né? 4. Então, eu tenho que multiplicar a água aqui por 2. Montado, balanceado. Fechou, lindos? Tranquilo? Então, beleza. Bom, então voltando aqui ao nosso esquema, né? Eu abri aqui a minha torneira, começou a gotejar NaOH dentro da solução do ácido. O NaOH começa a consumir o ácido, né? Que está aqui dentro do Erlenmeyer, né? Obviamente, galera, vai chegar uma hora que essa base vai consumir todo o ácido que está aqui dentro, concorda?
É claro que vai chegar nesse ponto. Quando chegar nesse ponto, o que você faz? Você vem aqui, fecha a torneira. Tá? Então, você vai fechar a torneira quando você perceber que toda a base neutralizou todo o ácido que estava aqui dentro, que é o que a gente chama de ponto de equivalência. Aí você fecha a torneira. Tá? Agora eu te falo como é que você vai achar o ponto de equivalência, tá bom? Vamos acabar aqui. Aí vamos supor que você atingiu o ponto de equivalência, veio aqui, fechou a torneira, e aí aqui dentro da bureta, ó, ainda tem 10 ml de base. Então, se ficou 10 ml aqui dentro, galera, qual foi o volume gasto? Qual foi o volume que você gastou? O volume gasto foi de 40 ml. Se eu tinha 50 ml, aí agora tem 10 ml lá dentro, eu gastei 40 ml. Fechou, galera? Beleza? Bom, daí agora, veja o seguinte, note o seguinte. A solução não é 0,8 mol por litro, não é 0,8 mol de NaOH em cada litro, em cada 1000 ml de solução. Você não gastou 40 ml de solução? Então, quer dizer que você gastou X de NaOH. Concorda? Se a solução é 0,8 mol por litro, eu tenho 0,8 mol de NaOH em 1 litro, em 1000 ml. Como eu gastei 40 ml, então eu gastei X. Certo? Vai fazer as contas, esse seu X aqui vai dar 0,032 mol de NaOH. Deixa eu só conferir as contas. Aqui dá 32, vai ver 1, 2, 3. É isso mesmo. Então, você viu que eu achei o número de mol de NaOH que eu usei na minha titulação? Daí agora, olha que interessante. Se você observar a proporção aqui, ó, não é de 2 mol da base reagindo consumindo 1 mol desse ácido. 2 mol da base reage com 1 mol do ácido. Quanto que você usou de base? Não foi 0,032 mol da base? Então, é porque consumiu quanto de ácido? Y, ou seja, 0,016 mol. Entendeu? Então, se eu gastei esse tanto de NaOH, esse tanto de NaOH consome 0,016 mol do ácido. Então, eu acabei de descobrir que dentro do meu Erlenmeyer tem 0,016 mol do ácido. Tinha, né? Porque foi consumido. Mas o que eu quero? Não é determinar a concentração do ácido? Então, agora ficou fácil. Como é que você acha a concentração do ácido? Quanto que tem lá no Erlenmeyer? 0,016 mol. Por quanto de volume? Não é 20 ml? Por 20 ml. 0,02 litros. Então, a concentração do ácido deu 1,2, né? 1,6 por 2, 0,8 mol por litro. Pronto. Acabou. Você fez a titulação, tá vendo? Você descobriu a concentração do ácido, que você não sabia, usando uma solução cuja concentração era conhecida. Tranquilo? Nossa, professor, a concentração do ácido deu igual a da base. Sempre vai dar igual? Sempre. Toda vez, senhor? Toda vez. Ah, então não precisa nem fazer esses cálculos. É só, vamos supor, se aqui fosse 1 mol por litro, resposta do exercício 1 mol por litro. Sempre assim? Sempre. Claro que não, né, galera? Lógico que não. Foi só uma coincidência, tá? Gabriel, levanta a mãozinha aí, por favor, meu bem. Aí eles liberam para você perguntar, porque eu não consegui enxergar toda a sua pergunta. Professor, só pode repetir, por favor, fazer novamente? Pode ser outro exemplo. Ah, tá, vamos. Muito bem. Nós vamos fazer outro exemplo. Vamos. Tudo bem, então. Deixa eu só falar aí o que o Rafael tá dizendo aí. Galera, volta aqui. Você lembra que hora que você... Fala, Johan. Rivaldo, por que o senhor dividiu... Por que você dividiu 0,016 por 0,02? Esse 0,02 é da onde? Aqui, ó. O volume da solução do ácido, passando para litro. Ah, agora eu vi. Obrigada. De nada. Galera, lembra que hora que você veio aqui e fechou a torneirinha? Foi a hora que atingiu o ponto de equivalência, não foi? Eu fiquei de te explicar como é que você vai ver
que esse ponto de equivalência foi atingido. Tá? Para poder enxergar o ponto de equivalência, a gente usa um indicador. O que é um indicador? O indicador é uma substância que muda de coloração de acordo com o pH do meio. Tá? Todo mundo aí deve conhecer a fenolftaleína, né? Essa é clássica. A fenolftaleína é um indicador. Em meio ácido ou neutro, ela é incolor. E em meio básico, ela é avermelhada. Então, antes de iniciar essa minha titulação, eu vim aqui no Erlenmeyer e coloquei 5 gotinhas de fenolftaleína. Tá? Como no meu Erlenmeyer tinha ácido, como a solução é ácida, o que você vai enxergar aqui? Incolor, certo? Aí eu vim gotejando NaOH, gotejando. No exato momento que o NaOH consegue neutralizar todo o ácido que estava lá dentro, o meio vai estar neutro, não vai? A fenolftaleína continua incolor, você não vai ver mudança nenhuma. Só que aí, galera, na hora que você jogar mais uma gotinha de NaOH que seja, uma gotinha que seja, não vai ter ácido para neutralizar esse NaOH. O meio vai ficar básico. E a fenolftaleína em meio básico, ela muda de coloração, ela passa a ser avermelhada. Então, você vai notar, né, visualmente, uma coloração avermelhada aparecendo aqui. Aí é a hora que você vai lá e fecha a torneira. Muitos chamam, né, esse ponto de viragem. Fala que o indicador virou, é quando ele muda de coloração. Entendeu? Se vocês entenderam, então vocês perceberam que existe uma diferença, né, vamos dizer, né, uma distância entre o ponto de equivalência e o ponto de viragem. Né? No ponto de equivalência, o ácido neutralizou toda a base, o meio está exatamente neutro. O ponto de viragem, no meu caso aqui, foi quando eu joguei mais uma gotazinha de NaOH. Então, na verdade, eu uso um pouco de excesso de NaOH, sim. Entendeu? Por isso que no laboratório, você não pode chegar aqui, abrir essa torneira e jorrar NaOH lá dentro. Você abre ela com umas gotinhas ali dentro, fecha de novo, sacode Erlenmeyer. Abre ela com umas gotinhas, fecha de novo, agita Erlenmeyer, entende? Para você evitar, né, que essa distância entre o ponto de viragem e o ponto de equivalência seja muito grande. Né? Para evitar que você tenha um excesso muito grande, entende? De NaOH. Então, ao pé da letra, você não precisaria ter gastado 40 ml. É um pouquinho menos de 40 ml, mas é um erro que não vai fazer diferença em cálculo. Né? Desde que você não coloque muito em excesso. Né? Sei lá, eu precisava de 40 ml, mas aí eu errei na hora de titular aqui, eu esqueci de agitar Erlenmeyer e coloquei, sei lá, 49 ml. Aí dá problema. Beleza, galera? Tranquilão? Mas é um detalhe que para vocês não vai fazer muita diferença, né? Porque só faria diferença se você fosse fazer uma prova prática disso aqui, né? O que obviamente não vai acontecer, tá? Existem máquinas que medem o quê? Fala aí pra gente. Pelo que eu vi um pouco do que você falou aí, não, Rafa, tem, mas são casos muito particulares, tá? São casos muito particulares. Isso aí que você está falando é bem particular, tá? E é uma estimativa, não é uma coisa muito exata, não, tá bom? Bom, meus queridos, vamos fazer um exemplo disso daqui. Vamos supor que eu tenho aqui, ó, uma solução de CaOH2, tá? Hidróxido de cálcio, solução aquosa, tá? De concentração desconhecida, eu não sei a concentração dela, de volume igual a 20 ml. Tá? Vou pôr 10 ml, porque o outro exemplo meu foi 20 também, né? Para não ficar igual. Tá? Então, eu tenho 10 ml de uma solução de hidróxido de cálcio que eu não conheço a concentração. Tá? Primeiro, como é que eu poderia descobrir a concentração dessa solução? Através de titulação. Usando uma solução padrão de quê? Se isso é uma base, eu vou usar uma solução padrão de ácido, certo? Então, eu vou usar aqui uma solução padrão, né, de um ácido qualquer, tá? Vamos supor que eu vou usar aqui HCl. Pronto, HCl. Então, essa minha solução é padrão, eu conheço a concentração dela. Vamos supor 2 mol por litro, tá? Eu conheço a concentração dela, 2 mol por litro. Bom, aí o exercício falou que o volume gasto na titulação
foi de, sei lá, 30 ml. Tá? Então, eu não fiz enunciado, né? Claro, para a gente não perder tempo. Então, enunciado, um exercício desse seria mais ou menos assim, ó, galera. Na titulação de 10 ml de uma solução de concentração desconhecida de hidróxido de cálcio, foram gastos 30 ml de uma solução 2 mol por litro em ácido clorídrico. Pergunta, né? Qual é a concentração da solução da base? Entender? Beleza? O enunciado seria assim. Bom, galera, eu vou te ensinar agora a resolver o exercício mesmo, tá? Então, preste atenção que eu resolvo exercício de titulação sempre em 4 passos. Às vezes até menos, mas via de regra, 4 passos. Primeiro passo, monte e balanceie a equação do processo. Correto? Então, eu vou fazer isso. Quem que vai reagir aqui? Vai reagir CaOH2 aquoso com HCl aquoso. Né? Base mais ácido vai formar o quê? Sal e água. Bora usar aquela técnica que eu te ensinei? Vem aqui na base. Então, com OH, o que sobrou do lado esquerdo? Ca. Então, ele é o cátion. Quantos OH tem aqui? 2. Então, ele é mais 2. Vem aqui no ácido. Tampa o hidrogênio com a mão. O que sobrou do lado direito? Cl. Então, ele é o ânion. Quantos hidrogênios tem aqui? 1. Então, ele é menos 1. Inverte as cargas. 1 para cá, 2 para cá. Fórmula do sal. Ca1, Cl2. Ca1, Cl2. 1 a gente não põe, né? CaCl2. E não se esqueça da molequinha de água, senão você nunca vai balancear, tá? E como eu já te disse antes, a fórmula da água ainda não mudou, continua sendo H2O. Bom, balanceando, põe 1 na frente do sal. 1 cálcio de cá, 1 cálcio de cá. 2 cloro aqui, então 2 cloro aqui. 2 hidrogênio aqui com 2 daqui, 4. Vou ter que multiplicar aqui por 2 para dar 4 hidrogênio. Fechou, Dan? Beleza? Então, lembre-se. Primeiro passo para resolver exercício de titulação. Primeiro passo, monte e balanceie a equação química do processo. Fechou? Segundo passo, o exercício vai te dar alguma dica para você calcular a quantidade, tá, de uma das substâncias, ou do ácido ou da base. Tá? Nesse caso, eu consigo calcular, galera, a quantidade, né, do ácido. Sempre a quantidade que você consegue calcular, claro, né, é da solução padrão. Por que eu consigo? Porque eu tenho a concentração e tenho o volume, eu vou achar mol. Né? Regrinha de 3 simples. 2 mol por litro, quer dizer que eu tenho 2 mol de HCl em cada litro, em cada 1000 ml de solução. Como o exercício diz que gastou 30 ml, então é porque ele gastou X, né? Ou seja, 0,06 mol de ácido. Certo minhas contas? 1, 2, 3, tá certo. Fechou? Segundo passo completo, então. Calculei a concentração de um desses participantes, né? No caso do ácido. Beleza? Terceiro passo. Use a proporção da reação para encontrar a quantidade da outra substância. Como assim? Galera, tá vendo que de acordo com a proporção, 1 mol da base reage com 2 mols do ácido? Quanto que você usou de ácido? Não foi 0,06 mol do ácido? Então, quer dizer que você tinha Y da base, ou seja, 0,03 mol da base, né? CaOH2. Pronto. Terceiro passo está completo. Usei a proporção da reação para poder encontrar a quantidade da outra substância. A do ácido eu já tinha achado, eu usei a proporção para achar da base. Certo? Quarto e último passo. Fecha o exercício. Responde a pergunta dele. Ele não quer a concentração em mol por litro?
Você não já sabe quantos mol você tem? Você não já sabe o volume? Então, pronto. Qual vai ser a concentração do CaOH2? Vai ser 0,03 mol por 10 ml, 0,01 litro. Então, a concentração do hidróxido de cálcio vai ser de 3 mol por litro. Entenderam? Tá vendo? Esse exercício aqui, ó, é uma exceção, né? A concentração da base, ó, deu diferente do ácido. Tô brincando, galera. Brincadeira. Lembra que a gente estava falando que ia ser igual? Mentira. Professor, Diga. por que você colocou volume gasto no HCl? É porque o exercício vai te falar. Quer ver? Ó? Presta atenção no meu dedo. Como é que seria o enunciado desse exercício? É assim, ó. Na titulação de 10 ml de uma solução de hidróxido de cálcio de concentração desconhecida, foram gastos 30 ml de uma solução aquosa de ácido clorídrico de concentração 2 mol por litro. Pergunta, pede-se, calcule a concentração da solução da base. Seria assim o enunciado. Entendeu? Entendi, obrigada. Por nada. Galerinha, se vocês conseguirem, anota os 4 passos que eu vou te falar agora. Vai te ajudar demais. Titulação é muito importante, galera. Por quê? Porque titulação cai muito, tá? E a galera costuma errar titulação. Tá vendo? Porque quando você segue os 4 passos, né, fica tudo organizadinho, aí fica fácil. Mas quando você vai fazer titulação, sei lá, na tora, saca? Aí você se perde por causa da sequência que você tem que seguir, tá? Eu vou repetir os 4 passos e vou pausando, tá, entre um e outro para ver se vocês dão conta de anotar. Vamos ver se dá certo assim, tá? Olha só, galera. Primeiro passo, ó. Monte e balanceie a equação química do processo. Esse é o primeiro passo. Vou dar uma resumida aqui no quadro, tá? Vou colocar assim, ó, equação química. Beleza? Estou repetindo. Primeiro passo, monte e balanceie a equação química do processo. Conseguiram? Beleza. Aqui, ó. Segundo passo. Segundo passo, ó. Calcule a quantidade de um dos participantes. Calcule a quantidade de um dos participantes. Pode ficar tranquilo. O exercício vai te dar alguma dica. Qual é o mais comum? Essa. Ele dá a concentração e dá o volume que gastou. Aí você faz a regra de 3 e acha o número de mol que você gastou. Agora, tem exercício que já fala direto já. Aí fica mais fácil ainda, porque aí você pode pular o segundo passo. Mas conseguiu anotar o segundo passo? Calcule a quantidade de um dos participantes. Beleza, lindos? Então vamos. Terceiro passo seria esse aqui, ó, no meu quadro, ó. Terceiro passo. Use a proporção estequiométrica da reação para calcular a quantidade do outro participante. Use a proporção estequiométrica da reação para encontrar a quantidade do outro participante. Bora de novo? Repetir. Use a proporção estequiométrica da reação para calcular a quantidade do outro participante. Então, se no segundo passo você calculou a quantidade do ácido, aqui você vai achar a da base e vice-versa. Beleza? Amores, tranquilo? Tá, Gabi? Aqui, quarto passo. Aí o quarto passo, galera, é o que às vezes muda, né, de exercício para exercício. Por isso que o quarto passo você vai anotar assim no seu caderno, ó. Responda, né, calcule, põe assim, calcule o que ele pediu. Coloque assim, calcule o que o exercício pediu.
Beleza, galera? Quarto passo, calcule, né, o que o exercício pediu. Beleza? Esse quarto passo, como eu estava te falando, galera, é o passo que pode mudar de um exercício para o outro. Geralmente, a maioria é isso, né? Você calculou o número de mol no terceiro passo, o exercício te deu o volume, você divide para calcular a concentração. Geralmente essa é a pergunta. Mas eu poderia mudar. Eu poderia, por exemplo, te perguntar qual é a massa de hidróxido de cálcio que tem aqui dentro. O que você ia fazer? Você não já achou mol? Como é que você passa de mol para massa? Como é que é aquele raciocínio instantâneo seu que eu te falei? Como é que você passa de mol para massa? Massa molar. Calcula a massa molar e transforma esse mol para massa. Entendeu? Então, o quarto passo é que, às vezes, né, pode mudar de um exercício para o outro. Mas, praticamente, né, via de regra, a pergunta é essa mesmo, porque esse é o intuito da titulação, né, descobrir a concentração da solução. Fechou, lindos? Não, ainda não. Rafael, você até me lembrou de um recado que eu tenho que dar para vocês. Galera, é o seguinte, o meu computador estragou e eu coloquei ele para arrumar, pedi para um amigo meu arrumar. Inclusive, era para ele ter me mandado esse computador ontem, mas ele não mandou esse computador. Ele falou que não deu tempo ainda, não está encontrando a peça que precisa, né? Por causa desse momento aí que está faltando muita coisa, né, galera? E aí é o seguinte, às vezes pode ser que eu só consiga mandar lista para vocês dessa matéria aqui, ó, no começo da semana que vem ou no final dessa semana, tá bom? Mas não esquenta, eu não vou esquecer não, eu mando, tá? Queria só um pouquinho de paciência aí, porque meu computador tá arrumando, tá? Eu tive até dificuldade para elaborar umas questões que o Permin pediu para me elaborar por causa disso. Beleza, Rafa? Foi bom você me perguntar para eu lembrar. Galera, acho que dá tempo de fazer mais um. Bora fazer mais um? Bora lá, posso pagar, né? Deu para anotar os 4 passos? Se alguém perdeu aí, levanta a mãozinha e me fala. Eu vou apagando aqui enquanto... Bora lá? Vou até mudar o... O que foi, Matheus? Levanta a mão aí. Levanta a mãozinha para eles liberarem para você perguntar. Fala aí, Matheus. Isso, os 4 passos que eu tinha ditado, justamente. Galera, eu vou até mudar um pouco o exercício, tá? Olha aqui o enunciado. Na titulação de uma solução de hidróxido de ferro 3, foram gastos 20 ml de uma solução 0,8 mol por litro em ácido sulfúrico. Calcule a massa de hidróxido de ferro 3 presente nessa solução, em gramas. Entenderam o enunciado? De novo, ó. Na titulação de uma solução de hidróxido de ferro 3, foram gastos 20 ml de uma solução 0,8 mol por litro em ácido sulfúrico. Calcule a massa de hidróxido de ferro 3 em gramas presentes nessa solução. Beleza? Bora lá fazer com os 4 passos exatamente como eu ditei para vocês. Primeiro passo, qual era? Monte e balanceie a equação química do processo. Então, quem é que vai reagir aqui? Vai reagir H2SO4, né, aquoso, mais, né, com o FeOH3 aquoso, né? Ácido mais básico vai me dar o que aqui? Sal e água. Bora lá, dica que eu ensinei? No ácido, tampa o hidrogênio com a mão. Quem sobrou do lado esquerdo? SO4.
Então, ele é negativo. Nesse caso, menos 2, porque eu tenho 2 hidrogênios. Vem aqui na base, tampa o H com a mão. Quem sobrou do lado esquerdo? Fe, ferro. Então, ele é positivo. Nesse caso, mais 3, porque tem 3 OH na fórmula. Inverte as cargas. 2 para cá, 3 para cá. Você vai descobrir o sal. Fórmula do sal. Fe2, SO4, né, entre parênteses, 3. Fe2, SO4, entre parênteses, 3. Né? Mais a nossa molequinha de água. Beleza? Balanceando. Como é que eu ensinei a balancear? Coloca um na frente do sal. 2 ferros de cá, então tem que ter 2 ferros de cá. Aqui tem 3 SO4, então eu preciso de 3 SO4. Aqui são 3 vezes 2, 6 hidrogênios. 2 vezes 3, 6. Tem 12 hidrogênios. Multiplique por 6. Beleza, galerinha? Tranquilo? Tem um jeito de balancear essa reação que é fácil. É porque eu não gosto muito de ficar ensinando, né, detalhes assim para você não, macete, não, para você não esquecer. Mas, ó, é só você pegar o número de hidroxila da base e escrever na frente do ácido. E pegar o número de hidrogênio do ácido e colocar na frente da base. Toda vez que a neutralização é total, dá para você fazer assim, tá? Mas beleza, bora. Então, primeiro passo, morreu, né? Segundo passo, qual que é mesmo? Calcule a quantidade de um dos participantes, né? Viu que o exercício deu a concentração e o volume do ácido? Dá para achar o número de mol dele, então. 0,8 mol por litro, quer dizer que eu tenho 0,8 mol do ácido, né, H2SO4, em 1 litro, em 1000 ml de solução. Então, como o exercício diz que gastou 20 ml, então é porque ele gastou X mol de ácido. Você vai fazer as contas, seu X vai dar 0,016 mol do ácido. Entenderam, galera, o que foi feito? Segundo passo, calcule a quantidade de um dos participantes, né? O exercício me deu a concentração e o volume que foi gasto. 0,8 mol por litro é porque eu tenho 0,8 mol de ácido em 1 litro, em 1000 ml de solução. Como ele disse que gastou 20 ml de solução, então é porque ele gastou X. Faz as contas, 0,016 mol do ácido. Morreu? Então, bora lá. Terceiro passo. Qual era? Terceiro passo. Utilize a proporção estequiométrica da reação para calcular a quantidade do outro participante. Então, como eu já sei do ácido, eu vou usar a proporção para achar a quantidade de base. Tá? Qual é a proporção aqui? É 3 mols de ácido reagindo com 2 mols da base. Né? Como no meu exercício eu gastei 0,016 mol do ácido, então é porque eu vou gastar Y. Aliás, desculpa, então é porque eu tinha, né, Y de base. Correto? Aí deu 0,016, né, vezes 2, dividido por 3, né? Aproximadamente 0,01. Então isso aqui deu aproximadamente 0,01 mol da base, né? FeOH3. Beleza? Terceiro passo. Usei a proporção estequiométrica da reação para descobrir a quantidade da outra substância. Eu já tinha achado a do ácido, usei a proporção para poder achar a da base. Fala, Gabi, sempre tem que ser ácido o quê? No passo 2, tem sempre que ser ácido, e no passo 3, tem que ter sempre que ser base? Não. Pode ser invertido. Você pode olhar aí, se você está copiando, você pode olhar que eu inverti. Teve um exemplo que era ácido, teve outro exemplo que era base. Eu estou invertendo sempre para vocês perceberem que não precisa ser assim, não. Tá? O que tem que acontecer é assim, ó, Gabi. Se no segundo passo você calculou a quantidade do ácido, no terceiro passo você vai achar da base. Aí, se no segundo passo você tivesse achado a da base, aí no terceiro passo você acha do ácido. Aí isso aí é sempre assim. Beleza, Entendi. cara? Obrigada. Tá.
De nada. Bora lá, galera. Quarto passo. Qual é o quarto passo? Rivaldo, Responde, calcule o que o exercício pediu. Aí nesse exercício eu mudei um pouco, tá vendo? Eu tô querendo é a massa de hidróxido de ferro 3 que tem aqui dentro. Galera, você não já sabe quantos mols tem? Você já não tem a quantidade do hidróxido de ferro 3 em mol? E você não quer em massa? Bora lá, como é que é o raciocínio rápido que eu te falei? Como é que você passa de mol para massa? Massa molar. Então vem aqui e calcula, ó, a massa molar do hidróxido de ferro 3. Tá? Você pegar na tabela, o ferro é 56. O oxigênio é 16 vezes 3, 48. Hidrogênio é 1 vezes 3, 3. Então, somando aqui, deu 17, 9. É isso mesmo, né? 14, 17 vai, 1, 9, 10, 107. 107 gramas por mol. Né? Então, eu vou vir aqui e fazer uma regra de 3, para poder calcular o que o exercício me pediu. Ó, quarto passo. 107 gramas por mol. Quer dizer que em 1 mol, né, dessa base, eu tenho 107 gramas. Então, nesse tanto de mol, 0,01 mol dessa base, eu tenho Z, né, que vai dar 1,07 gramas. Pronto. Tá aí a resposta do exercício. Fechou, galera? Não é muito comum essa pergunta, né? Porque eu torno a repetir para vocês. O grande intuito, normalmente, o maior intuito, né, da titulação é descobrir a concentração da solução. Por isso que o exercício mais comum, ó, é ele te dar um volume aqui. Aí no quarto passo, você ia pegar o número de mol, dividir pelo volume para achar a concentração. Mas já caiu desse jeito aí sim, para você achar a massa. Entenderam ou não? Ficou claro, galera? Qual o cálculo, Luan? Não vi aí? Rivaldo, já deu tempo da aula, precisamos finalizar. Tá. Queridos, fica com Deus então, tá, gente? Se cuidem aí. Aí tem um pouquinho de paciência que vai chegar a lista dessa matéria aí para vocês. Tá bom? Deixa só meu computador ficar pronto lá. Abração, gente. Fica com Deus, saudade de vocês, tá? Falou, Israel. Um abração. Boa semana. Vocês também, gente. Bons estudos aí, tá?